alunos do 6º ano. Estou vindo aqui através dessa videoaula para que a gente possa adiantar um pouco do nosso conteúdo referente ao capítulo 2, Ambientes da Terra. E aí a gente vai falar sobre ecologia. Para falar de ecologia, a gente lembra do biólogo alemão Ernst Haeckel. Ele foi o que denominou essa palavra ecologia, né? Ele deu esse conceito para gente, que começou a ser utilizado como ramo da biologia a partir da década de 1920. Porque a biologia, galera, ela é dividida em diversos ramos. Por quê? Para que a gente possa entender melhor. Então, por exemplo, se eu quero estudar as células, eu já vou para o ramo da citologia. Se eu quero estudar sobre os embriões, eu já tenho o ramo da embriologia. E assim a gente tem também o ramo da ecologia. Só que aí, o conceito de ecologia é que a gente precisa entender. O que significa ecologia, né? Ecologia, ele é um conjunto da interação dos seres vivos com o ambiente que eles vivem. E quando a gente estuda ecologia, quando a gente se aprofunda, a gente consegue, esse é um dos ramos que ele prevê alguns impactos ambientais, ajudando assim, criando soluções para resolver diversos problemas nos diversos ambientes, né? E o cientista que se dedica à ecologia, ele se chama ecólogo, né? E aí a ecologia, a gente tem diversos conceitos que a gente vai precisar ver rapidinho. Um dos principais conceitos da ecologia é o ecossistema. O que é um ecossistema? Um ecossistema é o conjunto, né, dos componentes bióticos e dos componentes abióticos. Quem faz parte dos componentes bióticos? Os seres vivos, desde uma planta, um animal, uma bactéria, fazem parte do componente biótico. Já o componente abiótico são os que não têm vida, né? Eu falo da água, da luz, do solo, da temperatura. Então, por exemplo, por que eu tenho uma grande biodiversidade na floresta amazônica? Porque eu tenho ali componentes abióticos disponíveis em abundância, por exemplo, a água, né? E todo ser vivo precisa de água, a gente sabe. Para quê? Porque a água é importante para que ocorra reações químicas diversas no nosso organismo, assim como eliminar substâncias tóxicas. Nós temos uma temperatura muito estável, né? Que não é uma temperatura nem muito alta, nem muito baixa. Então, diversos seres vivos conseguem se reproduzir, os filhotes conseguem sobreviver nesses ambientes. Então, a luz do sol, né? Que é um componente abiótico, nenhuma planta consegue produzir seu próprio alimento através da fotossíntese se não fosse a luz do sol, porque através da luz do sol eles conseguem então transformar a energia física do sol em energia química, que é a glicose. Então o ecossistema é isso, basicamente, tá? É o conjunto dos componentes bióticos somado aos componentes abióticos, que um não vive, né, sem o outro. Outro conceito são os biomas. Porque o que é um bioma? Qual é o conceito de bioma? É um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. Então eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre diferentes ecossistemas no caderno, né? Com as características de temperatura, fauna, flora. Então, o bioma, ele é o conjunto de ecossistemas com características semelhantes. Então, por exemplo, a floresta amazônica e a Mata Atlântica, elas têm uma grande diversidade de plantas, né? Então ela tem uma flora muito diversificada e isso faz com que elas acabam pertencendo ao mesmo bioma. Assim a gente tem também outro conceito, que é o habitat. O que é um habitat? O habitat é a casa, é onde vive aquele ser vivo, né? É um conceito muito básico. Por exemplo, a onça pintada mora, onde que ela vive? Qual é o habitat dela? A floresta amazônica, o jacaré, o Pantanal, as bromélias lindas, a Mata Atlântica. E aí, a gente tem outro conceito importante que é o nicho ecológico. Já o nicho ecológico, ele trata de todas as atividades que aquele animal tem ao longo da sua vida. Então, por exemplo, o tipo de dieta que ele leva, se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, se ele é ovíparo, né, o tipo de reprodução, se ele é ovíparo, se ele é vivíparo, o tempo de gestação,
os hábitos alimentares, como eu já havia dito, se ele é um animal de hábito noturno ou se ele é de hábito diurno. Por exemplo, o morcego, a coruja, né, eles são mais ativos à noite, então isso também faz parte do nicho ecológico. Então, as atividades em geral que eles têm ao longo da vida, isso faz parte do seu nicho ecológico. E aí a gente entra também em ecologia, a gente estuda um pouco dos ambientes aquáticos. E nos ambientes aquáticos, os seres vivos eles são classificados em 3 grupos, que é o plâncton, o bento e o nécton. O plâncton ele ainda se subdivide em 2 grupos menores, que é o fitoplâncton, que são as microalgas, né, que absorvem muita luz solar e aí acabam produzindo uma grande quantidade de oxigênio, né, disponibilizando a atmosfera. E tem o zooplâncton, que a gente tem aí os microcrustáceos fazendo parte desse grupo. E aí a gente tem também, a gente entra falando do grupo dos bentos. Eles vivem fixos a um substrato, eles são animais sésseis, ou seja, eles não se locomovem, eles vivem presos a um substrato, que pode ser uma rocha, o fundo do mar. E aí, esses animais, como por exemplo, a gente tem a esponja, do grupo dos poríferos. E aí a gente vai ter também o nécton. O nécton já é a maior quantidade de animais aquáticos, porque eles aí já nadam livremente, né? Já conseguem se locomover. Exemplo, peixe, baleia, tubarão. E aí, um outro conceito que a gente vai ter com relação a outro conceito de ecologia que a gente estuda, a espécie, o organismo. O que é uma espécie, um organismo? Organismo é espécie com genéticas próprias dela, né? Então, o conceito de espécie são indivíduos que conseguem se reproduzir gerando descendentes férteis. Mas aí eu posso estar falando também com vocês, abrindo um parênteses, sobre os animais híbridos, que são os animais que eles não possuem capacidade reprodutiva porque eles foram gerados de espécies diferentes, de cruzamentos diferentes. Por exemplo, nós temos a mula. A mula é resultado do cruzamento da égua com o jumento. A égua do jumento, geneticamente, são animais o quê? Diferentes, ou geneticamente diferentes. E aí o que acontece? O cruzamento deles vai gerar um indivíduo híbrido, sem capacidade nenhuma reprodutiva. E a gente tem o ligre também como exemplo, né? Que é o leão cruzando com a tigresa, que geneticamente são animais também de espécies diferentes. Então, voltando lá, o conceito de organismo, de espécie, são indivíduos capazes de gerar, reproduzir-se, né? Cruzar, gerando descendentes férteis. E aí, quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie convivendo, eu tenho uma população. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar uma espécie, girafa. Quando eu tenho várias girafas da mesma espécie convivendo em um determinado lugar, aí eu tenho uma população. Agora, se nesse ambiente, além das girafas, além do conjunto de girafas, que é uma população de girafas, eu tiver vários indivíduos, como por exemplo a zebra, né? Tiver várias zebras, eu tenho uma outra população. Então eu vou ter a população de girafa e a população de zebra convivendo no mesmo ambiente. E aí eu já vou ter uma comunidade, que são, na verdade, um conjunto de populações diferentes. E aí eu vou ter o outro conceito que é ecossistemas, que a gente já viu, né? Um conjunto de componentes abióticos e bióticos. Eu vou ter também bioma, que é o conjunto de ecossistemas com características semelhantes, que eu havia dito para vocês, por exemplo, a floresta amazônica e a mata atlântica. Elas têm muita abundância, né, de flora, de plantas. Então essa semelhança faz com que elas pertençam ao mesmo bioma. E a gente vai ter a biosfera. Bio vem de vida, esfera vem de planeta. Então todo lugar na Terra que exista vida, a gente conhece, a gente denomina biosfera, tá bom? Então na próxima videoaula, aguardem a próxima videoaula, um beijinho e podem fazer as atividades do livro.